Antigamente, era bem comum que nos programas televisivos ocorressem a perda de mídias, contendo programas, novelas e episódios de desenhos, e isso ocorria porque as fitas que continham as mídias eram gravadas uma por cima das outras, e era uma bagunça para organizar. Também, por uma questão de armazenamento que era muito pouca, mas isso também ocorria com filmes que não eram ligados a essas emissoras de TV, e é baseado nisso que eu fiz uma pesquisa para falar sobre os filmes brasileiros que foram perdidos ao longo do tempo. Então, se você gosta desse tipo de assunto de mídias perdidas, vai logo deixando o seu like para estar ajudando aqui o canal, e se inscreve no canal para estar recebendo mais conteúdos assim, e assista o vídeo até o final, que com certeza você vai gostar. Então sejam muito bem-vindos ao canal Conspi, e vamos para o vídeo. Já vamos começar com esse filme, chamado de Barro Humano. Conta a história da personagem chamada de Vera, interpretada pela atriz Gracia Morena, que, após a morte do pai, é obrigada a trabalhar. Uma história cheia de clichês românticos. O filme conta com os seus principais atores, Gracia Morena, Lelita Rosa, Carlos Modesto e Eva Snow. A atriz luso-brasileira, Carmen Miranda, teria atuado como figurante em uma das cenas. E o filme foi lançado no dia 16 de junho de 1929, no Rio de Janeiro, e foi exibido no Cine Império. Segundo algumas informações, pouco resta da mídia do filme. O que resta são principalmente textos e fotografias publicados na imprensa da época. O negativo do filme é destruído no início da década de 1940, e sua última cópia desaparece em incêndio na Cinédia, em 1953. Sobram apenas partes do material de divulgação, algumas fotografias, e uns poucos fotogramas, além das imagens nas revistas Cinearte e Cena Muda. É realmente muito difícil de você encontrar informações sobre esse filme, devido também à sua época em que foi lançado. Provavelmente a maioria dos atores que atuaram nesse filme já se foram, e o que ficou guardado provavelmente se perdeu com o tempo. Esse filme provavelmente é considerado um dos mais antigos dessa lista. É o Paz e Amor, de 1910. Segundo algumas poucas informações que tem sobre o filme, não era bem um filme, era tipo um musical. O filme foi dirigido por Alberto Moreira, e foi produzido pela William e Cia. Segundo outras poucas informações, Antônio Simples foi contratado para fazer o roteiro, e Alberto Botelho foi contratado para fazer a fotografia. O filme era uma crítica ao presidente Nilo Peçanha, que ao assumir o governo, teria declarado aos repórteres: farei um governo de paz e amor. Os nomes dos personagens principais encobriam figuras conhecidas no cenário político e social do Rio de Janeiro. O filme teria uma música do Chiquinho Gonzaga, chamada de O Abre Alas, de 1899. E também parece que o filme teve uma versão colorida, e foi toda pintada à mão. Não sobraram mais cópias do filme disponíveis. É uma pena porque esse filme faz parte da história do nosso cinema brasileiro. Favela dos Meus Amores, em mais um importante filme para a história do nosso cinema brasileiro. O filme é de 1935, dirigido por Humberto Mauro, a partir do roteiro de Henrique Ponguetti. O filme foi produzido por Carmen Santos, e foi o primeiro filme brasileiro a abordar questões sociais referentes às favelas do Rio de Janeiro. A trama conta a história de dois rapazes, recém-chegados de Paris, trazem maravilhosas ideias civilizadoras dentro do cérebro. Porém, voltaram sem vintém, começaram a apelar para um leilão dos móveis e objetos de arte, que guarnecem sua garçonniere, último vestígio da passagem da opulência. A única cópia conhecida do filme foi perdida num incêndio, na década de 1960, restando apenas algumas fotos de bastidores. A Brasil Vita Filmes foi a produtora responsável, sob os encargos de Carmen Santos. As gravações do filme deram-se no Morro da Providência, região do Rio de Janeiro, e no Teatro Cassino. Moleque Tião é um filme brasileiro de drama de 1943, dirigido por José Carlos Burle, e também escrito por ele, Alinor Azevedo. Foi o primeiro filme em que o ator, o Grande Otelo, foi protagonista, e o primeiro dirigido por José Carlos Burle. O filme conta a história de Tião, que é interpretado pelo Grande Otelo, o menino que, sonhando em ser ator de teatro, parte sozinho numa viagem cheia de peripécias, do interior do Rio de Janeiro para a capital, a fim de se apresentar a uma companhia negra de teatro de revistas. Moleque Tião
marcou a estreia da Atlântida cinematográfica, sendo o primeiro filme distribuído comercialmente pela companhia. O lançamento ocorreu no Cinema Vitória, na cidade do Rio de Janeiro, em 1943. O original do filme foi destruído no incêndio ocorrido na Atlântida, em 1952. Até onde se sabe, não existe nenhuma cópia do filme, sendo considerado um filme perdido. Já no YouTube, é possível encontrar uma gravação dos bastidores do filme onde aparecem o Grande Otelo, Lourdinha Bittencourt e Custódio Mesquita. Pinguinho de Gente é um filme brasileiro de 1949, escrito e dirigido por Gilda de Abreu, com a participação de Isabel de Barros, e também Vera Nunes e Anselmo Duarte. As filmagens começaram em 1947 e terminaram em 1949. Nini, interpretada pela Isabel de Barros, sonha com uma boneca que assemelha-se a uma rainha, vivendo numa vitrine de uma loja de brinquedos. Mas, ela sabe que jamais poderá possuir a boneca, pois sua mãe, que é interpretada pela Vera Nunes, muitas vezes, tem dificuldades para arranjar o necessário para a alimentação. Nenhuma gravação de Pinguinho de Gente está disponível online, apenas um pôster e uma imagem do filme. E se o filme ainda existe por aí, ou não, ainda não foi confirmado. Apenas 2 trechos de uma das cenas do filme está disponíveis no YouTube. E não se sabe se o filme foi perdido em algum incêndio, ou outra coisa, então fica o mistério. Agora esse filme, eu encontrei muito poucas informações sobre ele. É o Senhorita Agora Mesmo, de 1927. O diretor do filme é o cineasta, o Pedro Comelo. Segundo algumas informações, o filme foi feito em Cataguases, Minas Gerais. O filme foi único produzido pela produtora Atlas Filme, produtora criada pela Eva Neal, e seu pai, o Pietro, além de produzir, também atuou e dirigiu o filme, e a sua filha, além de atuar, sendo a personagem principal, ajudou como assistente de laboratório, câmera, publicitária e produtora. Senhorita Agora Mesmo conta a história da Lili. Ela administra a propriedade familiar, a Fazenda das Esmeraldas, onde vive com a mãe, da Maria, e um irmão menor, Carlinhos. Criada na liberdade dos campos, ela é corajosa, enérgica e adquiriu o hábito de nunca deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Daí ter ficado conhecida na região como a Senhorita Agora Mesmo. E nenhum trecho do filme está disponível atualmente. O que você consegue encontrar são só algumas poucas imagens de bastidores. A Escrava Isaura, filme de 1949, escrito e dirigido por Eurides Ramos. É baseado no livro homônimo, de Bernardo Guimarães. Nos papéis centrais estão Fada Santoro, Graça Mello, Sadi Cabral, Dea Selva e Silfarney. A sinopse do filme é: Isaura é filha do capataz de uma fazenda, mas por negar o amor do filho de seu patrão, é tratada como uma escrava negra. Segundo outras poucas informações sobre o filme, ele ganhou os prêmios Melhor Fotografia, para Barroso Neto, Hélio, e o prêmio Revista A Cena Muda, 1949 do Rio de Janeiro. Existe apenas um trecho no YouTube do filme, A Escrava Isaura, e não se sabe de como o filme foi perdido. Talvez tenham se perdido em um incêndio, ou possam ter deixado o filme em mau estado de preservação. Se não encontramos alguma cópia perdida desse filme, mas podemos nos contentar com as versões da novela, que foi lançada na Globo, em 1976, chamada de Escrava Isaura, e a outra versão da novela é de 2004, chamada também de Escrava Isaura. As duas versões se encontram no streaming da Globo. Acabaram-se os Otários é um filme brasileiro do gênero comédia, dirigido por Luiz de Barros, de 1929. É considerado o primeiro filme sonoro do Brasil. O protagonista Genésio Arruda fazia sucesso nos palcos paulistas interpretando um caipira, o que teria influenciado o cômico Amácio Mazzaropi, segundo ele próprio, a fazer o mesmo. O filme estreou em 2 de setembro de 1929, no Cinema Santa Helena, em São Paulo, e ficou em cartaz até 28 de fevereiro de 1930. Luiz de Barros, em sua biografia, cujo nome é Minhas Memórias de Cineasta, revela que a ideia de fazer o filme, assim como seu título, surgiu numa conversa com um empresário do setor, a quem disse que faria um filme sonoro.
Sem conhecer a técnica, foi aos estúdios da Gaumont, e viu como as câmeras registravam a atuação dos atores enquanto um gramofone reproduzia o som gravado antecipadamente. Era o playback. Utilizando essa técnica, Barros gravou os diálogos em discos, que eram reproduzidos nos cinemas pelo técnico. O filme narra as aventuras de Bentinho Samambaia e de Chichilos Picafuco, que vem a São Paulo. Compram um bonde. São depenados num cabaré. E, assim, desiludidos, voltam para o interior. O filme apresenta na sua trilha sonora canções como Bem Te Vi, e Sou do Sertão, de Paraguaçu, e Carinhoso, de Pixinguinha. É considerado um filme perdido, com nenhuma cópia conhecida, mas no YouTube, existe uma reconstrução do filme, feita com imagens e vídeos do filme, que foram recuperados recentemente. Vou deixar o link na descrição, para vocês darem uma olhada. Inconfidência Mineira é um filme brasileiro clássico, lançado em 1948, que retrata de forma heroica os acontecimentos que levaram à morte do alferes Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, que morreu na forca, no século XVIII. O filme foi dirigido e escrito por Carmen Santos e Humberto Mauro, baseados na história de Henrique Pongetti. Carmen Santos iniciou o projeto em 1937 e começou a filmar em 1941, levando 11 anos para concluir as gravações e a edição do filme. Durante esse período, ela atuou, dirigiu e escreveu o roteiro do filme. Embora Carmen estivesse profundamente envolvida no projeto, o filme foi um fracasso de bilheteria. Isso levou à falência de sua produtora, que foi vendida na década seguinte. Apesar do resultado comercial desastroso, o filme tornou-se um marco na história do cinema brasileiro. O filme retrata um dos maiores acontecimentos que ocorreu no Brasil, a Inconfidência Mineira. Foi um movimento revolucionário que ocorreu em Minas Gerais. No final do século XVIII, o movimento era composto por líderes locais que buscavam a independência do Brasil e a liberdade do domínio português. Segundo algumas informações, o filme desapareceu em um incêndio ocorrido nos estúdios da Brasil Vita Filmes, em 1957. Por sorte, alguns trechos do filme foram encontrados pelo pesquisador Jurandir Noronha, que foram reproduzidos nos curtas-metragens de Jurandir, que foram os Carmen Santos de 1969 e Inconfidência Mineira, sua produção, de 1971, e no Mulheres de Cinema, de Ana Maria Magalhães, e no episódio As Pioneiras, de Carmen Santos, da série Mulheres no Cinema, 1993, de Lúcia Muratti. Eu não consegui encontrar nenhum trecho desse filme, apenas algumas fotos de bastidores. Provavelmente você vai ver alguma cena desse filme em um desses documentários citados anteriormente. Agora vamos falar do último filme dessa lista, que se chama O Mistério do Dominó Preto. É um filme silencioso de 1931, do gênero drama, considerado o primeiro longa-metragem brasileiro, dirigido por uma mulher. O filme conta com a direção de Cléudia Verberena, e foi produzido pela Epica Films, produtora criada por ela e seu marido, César Melani, sendo o primeiro e único filme da produtora. O roteiro foi baseado na novela de mesmo nome, que se chama O Mistério do Dominó Preto, de Martinho Corrêa, mais conhecido como Aristides Rabelo. A trama conta a história de um estudante que estava no Carnaval do Rio de Janeiro. O estudante de medicina, Virgílio, reencontra Cleo, uma antiga paixão, vestida de dominó preto e afirmando que precisa de ajuda, pois foi envenenada. Ele tenta salvá-la e leva para o seu apartamento. Antes da sua morte, Cleo consegue lhe contar que o seu amante foi o responsável. Virgílio e Marcos, seu colega de apartamento, seguem nessa aventura para descobrir o mistério do responsável pelo crime e se livrar do corpo de Cleo. Com um baixo orçamento comum para a época, as gravações foram feitas no fundo de quintal e garagem, como contam relatos da produção. O filme foi perdido com o tempo, não sendo conhecida nenhuma cópia preservada atualmente. Eu só consegui encontrar imagens de bastidores, e nada mais. É uma pena que esses filmes estão totalmente perdidos. Esses filmes fazem parte da história do nosso cinema brasileiro, que infelizmente não temos mais acesso a eles. E o mais difícil de se pensar é que a maioria das pessoas que fizeram esses filmes não estão mais vivos. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, vai logo deixando o seu like e o seu comentário. Se inscreva-se no canal, caso não seja inscrito. Temos vários vídeos falando sobre novelas e filmes que foram perdidos. Dá uma olhadinha lá, e tenho certeza que vocês vão gostar, e espero que a gente chegue à meta dos 1000 inscritos. Então, até mais.